Estamos de volta com o programa Vida Cristã em Debate. No final do último bloco, eu deixei uma pergunta para o pastor Leandro. O que acarreta a pessoa, na vida da pessoa, ela não saber ouvir não? Quais são as consequências? Então, Júnior, muitas pessoas que têm essa dificuldade também de falar, mas têm também essa dificuldade em ouvir não, né? Mas antes de responder a sua pergunta, eu faço uma colocação. Quantas pessoas, por não saber falar não, emprestaram dinheiro para alguém, perderam o dinheiro, o amigo, porque não receberam, emprestaram o carro, o nome, né? Então, infelizmente, hoje nós vemos até mesmo no nosso segmento pessoas com essa dificuldade. E a dificuldade da pessoa em não saber ouvir o não, às vezes ela está interligada ao relacionamento social dela com alguém, porque deixa de falar, perde a comunhão, sai da igreja, perde, né, a esperança, a perseverança e também no sentido real também no relacionamento com Deus. Quantas pessoas não souberam ouvir o não de Deus? E aí brigaram com Deus, questionaram Deus, duvidaram, né? E isso acarreta tanto no campo físico, né, no campo social, acarreta problemas, como no campo espiritual. Então, infelizmente, as pessoas precisam entender, porque o próprio Senhor Jesus é um exemplo, né, quando ele faz a oração, que seja feita a tua vontade, quando Jesus ora ao Pai, seja feita a tua vontade, e não a dele. Né? Ele soube também, nos momentos, lidar com o tempo da espera, com o tempo do não, e às vezes nós vemos hoje, infelizmente, muitos cristãos correndo de um lado para o outro, trocando de família, né, tendo problema com seus filhos, tendo problema com seus pais, porque não sabe nem ouvir o não, né, e nem falar o não no tempo certo. Okay. Pastor Gerto. E nós vivemos numa época, na verdade, o que está por trás de uma pessoa que não consegue ouvir não é a imaturidade. Né? O que você percebe é que a gente vive numa época de um bando de gente mimada, né? Um bando de gente infantil. Porque isso é coisa de criança. Criança que faz birra quando ouve o não. Né? É o exemplo do supermercado. A criança vem e fala, me dá um doce. Aí a mãe fala, não vou dar porque não quero comprar, seja qual o motivo que ela apresente. Aí a criança faz aquele show, escarcel, envergonha todo mundo, aí diz pra mãe que não ama mais a mãe. E hoje tá cheio de adulto fazendo a mesma coisa. Né? Tá cheio de marido fazendo isso dentro de casa com a esposa. Né? O dia que a esposa fala um não por algum motivo, vou dar um exemplo. Exemplo que eu já vi na igreja. Como pastor, cada um de nós temos nossas experiências. O marido quer comprar, sei lá, um carro novo. Aí a mulher, com o pé mais no chão, fala, não é a hora, não é o momento, não temos o dinheiro. Mas aí ele fica bravo, porque a mulher não concordou. Né? Quantas vezes eu já vi confusão de casal que a pessoa vem para mim e fala, pastor, a minha mulher, vou dar um exemplo, outro de marido, fala assim, ela nunca concorda com o que eu quero. Mas às vezes o que ele quer também é porque ele não sabe ouvir não. Então a gente vê muito disso. Pastor Leandro comentou, às vezes nós como pastores sofremos na igreja por conta disso. A gente falar um não, né? A pessoa está toda empolgada, toda envolvida no ministério, toda envolvida lá na igreja, mas um dia a gente vai precisar falar um não para ela. Porque às vezes a pessoa ela quer fazer e nós temos que colocar certos limites. Ó, irmão, não dá para fazer agora, a igreja não tem condição, ou por algum motivo ou outro. Pronto, já é motivo para aí aquele pastor que era o melhor pastor do mundo se torna o carrasco da história, né? Porque ele está impedindo o meu ministério, porque ele não deixa eu crescer, né? E não é bem isso. Mas é por conta disso, dessa imaturidade que a gente está falando de adulto, barbado, com bigode, com barba, mulher, mãe de filho, mas se comportando, na verdade, como uma infantilidade enorme. E é interessante que nós convivemos com isso dentro das nossas igrejas. Muito. Aquilo que você falou. Você é o melhor pastor quando você até então está concordando com determinada pessoa. Mas a partir do momento que você fala um não... Ou discorda de um procedimento... Ou discorda de... você já dentro daquela ideia, o não marca né? mais. Perfeitamente. Marca mais que tudo Perfeito. que você fez de então benefício. Ela esquece todos os benefícios, tudo aquilo que contribuiu outrora, agora não. Mas não é um criança. benefício. Então, mas a criança não faz isso? A mãe põe no mundo, a mãe cria, a mãe dá leite, a mãe fica de madrugada acordado. O dia em que aquela criança ouve o não, ela pronto, não, eu não te amo mais. A única diferença da criança é que ela não guarda ressentimento. Né? Já o adulto é complicado, porque na verdade, é aquilo que eu falei, a pessoa parece que não está preparada para ouvir um não, ela só quer ouvir o sim.
Porque você massageia o ego, né? Mas isso, pastor, eu acredito muito que tem muito a ver com a criação. Sim. Os pais hoje estão criando os filhos errados e esses filhos estão crescendo e gerando adultos errados, É. problemáticos. Por quê? Porque hoje os pais, eles querem agradar os filhos em tudo, por vários motivos. Né? Pelo pai, o pai está fora de casa o dia inteiro, a mãe está trabalhando, não tem tempo com o filho, deixa a criança na creche o dia inteiro. Aí quando chega à noite, ou o pai é separado, vê o filho uma vez ou outra. Quer compensar de outra Ele forma. quer compensar. E o que ele compensa? Ele não quer frustrar o filho de forma alguma. Ele quer agradar sempre. É uma geração emergente, É. né? E a gente... Tá sempre querendo É. ser agradável, então ele não sabe falar não sabe corrigir, não sabe repreender, e aí vira um bando de gente mimada. É o que está E aí vai acontecendo ouvir hoje. não lá fora, no mundo. de uma Vai forma ouvir da mulher, diferente. vai ouvir no casamento, vai ouvir do patrão. Pode ver que tem gente que hoje que todo casamento não serve, troca de casamento, troca de família, Isso, troca troca de de empresa, troca de igreja. Por quê? Porque não foi preparado para isso. Ele não foi preparado, porque o não frustra. Sim. E as pessoas não são preparadas para serem frustradas. Né? Só para terminar meu raciocínio, um médico pediatra falou uma coisa para mim quando minhas filhas nasceram. Falou assim, pai, eu quero te falar uma coisa. Frustre os seus filhos. Seus filhos precisam ser frustrados. Né? Não no sentido de decepção, de maltratar, mas ele tem que aprender logo cedo que tem coisa que não dá. Não pode. Ele tem que aprender a ouvir não. Não vou comprar porque não tenho dinheiro ou porque não quero. Não vou fazer porque não quero, não posso. Amém? Ok. Pastor Fernando, como a gente aprende a ouvir o não de Deus? Mas eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco, ok? Ok. Vamos para nossos comerciais, voltamos daqui a pouco.